quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim. Tem sido uma aula, uma alegria, uma felicidade muito grande viver Gilberto Gil nos palcos. Contar a história de Gilberto Gil é contar a história de um deus, assim. Sempre tive Gil num lugar muito sagrado, assim, de muito apreço, né? Ele constrói a nossa vida. Então, tá aqui, nesse momento da vida, contando essa história, interpretando Maria Bethânia, que é uma grande amiga, né? Que é uma peça muito importante para a história dele também. É uma grandíssima honra. Me sinto realmente numa missão. É um presente que eu não consigo nem explicar assim, o que eu estou sentindo. É meu primeiro musical, então já chegar no mundo do musical, já fazendo Caetano Veloso, é uma responsabilidade muito grande, mas eu trouxe essa responsabilidade com amor e com afeto muito grande. E eu acho que isso está sendo lindo. Sou grande fã de Gil. Eu cresci ouvindo minha mãe cantando MPB, minha mãe é grande cantora. Então eu cresci ouvindo Gil, cresci ouvindo Gal, e que também fez tanto parte, ainda faz parte da vida dele. É uma grande responsabilidade, uma alegria infinita de interpretar a Preta Gil, de viver Gilberto Gil. Representar o Tempo Rei, que é uma ideia da consciência de Gil, né? Uma filosofia muito bonita, muito poética de Gilberto Gil, de como ele tratou o tempo, como ele continua tratando o tempo, né, na sua obra e principalmente na sua vida. Então a relação que ele tem com a finitude, né, com a amizade que ele tem com o tempo, né, usando uma expressão poética assim, né, de não enfrentar o tempo, mas sim de aproveitá-lo em todas as suas facetas. Gil é atemporal, né? Clássicos e grandes pensadores são atemporais porque eles não estão pensando só identificado com o seu tempo. Eles pensam a partir do contexto do seu tempo, mas eles apontam para o futuro, assim. E Gilberto Gil ainda é contemporâneo. Ele ainda continua nos convidando a olhar para a vida, para as relações, para a natureza, para a gente mesmo, ainda de uma maneira muito nova, muito atual. Muito importante, estava pensando isso antes de vir para cá, o quão é importante a gente estar aqui contando essa história para a próxima geração, né? Para os jovens, para as pessoas que estão chegando aí, para que conheçam, para se adentrarem um pouco mais na história deles e entenderem um pouco mais o que são essas peças, né, na nossa vida, no mundo, né? A influência que eles têm política, musical, artística, de formação de pensamento, enfim. Eu acho que é de grande importância. Então, eu gostaria que, durante o espetáculo, as pessoas fossem se lembrando não só de uma sonoridade de época, de uma maneira de cantar, assim como arquitetura, escultura. Acho tão mais importante do que efetivamente fatos, datas, essa imersão estética, porque quando você vai se reconectando com a estética de uma época, você, de certa forma, conta a sua própria história novamente. Então, esse espetáculo também, de certa forma, é um retorno para casa. Eu perguntei a Deus do céu. Tem som que muda o jeito de escutar o mundo. Seu Lua foi assim. A voz veio do alto, era Deus querendo prosa. O Gil é uma entidade, né, estética do país. É um ícone, atravessou muitas gerações. Todos têm uma memória, né, com músicas e com a trilha sonora de Gil. Eu acho que o projeto todo é uma grande homenagem ao Gil. Eu acho que o espetáculo é uma celebração Gil. Tem sido uma grande aula em todos os sentidos. No sentido de atuação, no sentido musical, no sentido filosófico, espiritual. Porque a gente está falando de um artista muito complexo e simples ao mesmo tempo, que tem uma contribuição muito grande para o pensamento crítico brasileiro, para o nosso olhar expandido sobre o que é ser humano, né? Sobre feminino e masculino, sobre a gente se
estar conectado e ter a noção de que estamos implicados com o todo. Isso é uma história de superação, de força, de família, de amor, amor livre, de alegria. O Brasil precisa louvar aquilo que precisa ser louvado, porque sabe lá onde nós estaríamos se não fosse a luta de Gilberto Gil, a luta de Caetano Veloso, para continuar lutando pela arte, pela sensibilidade, pelos direitos de todos os seres humanos a serem seres humanos do jeito que eles são. E contar essa história é reafirmar sempre a nossa luta, que a gente precisa existir, que o amor é acima de tudo. Eu acho que uma coisa que sempre ficou clara foi a relação de amor, de afeto entre eles, de uma amizade muito grande, de uma liberdade, uma intimidade muito grande. Mas durante o processo a gente se aprofundou, né, para poder trazer nas entrelinhas, nem tudo vai estar dito, né? Não é sobre o texto, é sobre a energia que a gente passa. Então a gente estudou muito sobre os Doces Bárbaros, principalmente, Caetano, Gal, Bethânia, Gil, como eles se conheceram, essa relação assim de desejo também, né, deles um pelo outro, porque teve também um desejo muito grande, muito forte. E um respeito imenso pela carreira, pelo talento, uma admiração imensa, era mútua, né? Eu acho que ela era a diva dele, ele também era dela, então a gente se aprofundou um pouco nessas histórias para poder trazer isso de forma leve e também profunda nos momentos que a gente precisa se aprofundar. Eu acho que uma coisa interessante foi descobrir que ele e Bethânia namoraram, eu não sabia disso, tiveram um caso, né? Ter essa relação que o Gil tem com o Caetano é muito lindo. Se o mundo fosse assim, eu acho que o mundo seria outra coisa. E que me instiga a trazer essa relação para perto de pessoas próximas de mim, né? Desse afeto, desse amor que eles têm, né? Que eles tinham, que eles têm e que eles vão ter, continuar tendo, se Deus quiser. E é uma relação muito, muito íntima. Eu e o Gui, que faz o Gilberto Gil, a gente não teve tempo, né, da gente criar uma intimidade, mas foi uma coisa muito mágica que a gente entrou no palco, se olhou, começou a cantar Super-Homem e veio uma emoção muito grande, uma intimidade, uma relação afetiva muito grande. Então, a magia do teatro nos contaminou para trazer a relação que eles tinham para dentro do palco. Eu acho que a plateia vai ter a oportunidade de revisitar a história do Brasil, uma história super importante, num momento político muito importante, que é o exílio de Gilberto Gil. E o Tempo Rei tem essa função de transportá-lo pelo tempo, né? De levá-lo ao futuro, de trazê-lo ao passado, às suas raízes em Ituaçu. É lindo, maravilhoso poder interpretar, viver esse momento, celebrar um homem como Gil. Celebrar essa figura em vida. Quero que as pessoas sintam Gil, né? Que é uma luz gigante que invade o nosso coração. A luz tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios.